Irmãos, vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 12, versículo 28. Foi cantado aqui num trecho que o Senhor está voltando, amém? Quem aguarda esta volta do Senhor? Eu aguardo ansiosamente por isso. E em Hebreus, o escritor no capítulo 12, ele deixa claro que o nosso exemplo aqui, ele precisa ser em todo tempo Jesus Cristo. A gente tem que caminhar com pessoas, a gente precisa ser influenciada por algumas pessoas, mas o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. E o escritor também, ele descreve que nós estamos aqui de passagem. Amém? O rei está voltando e ele vem buscar a igreja dele, ele vem buscar a noiva dele. Mas o escritor de Hebreus, e ele fala que nós estamos numa viagem rumo a uma Jerusalém celestial. E ele fala também que nós estamos numa corrida. E toda corrida tem uma linha de chegada. Qual é essa linha de chegada? O céu. Qual é essa linha de chegada? A eternidade junto ao Pai. Mas enquanto não chegarmos lá, no caminho existem alguns obstáculos a serem vencidos. Existem alguns obstáculos a serem ultrapassados, percorridos. Toda corrida tem obstáculo. Toda caminhada, você tem que passar por algo. Toda viagem tem empecilhos. E o escritor de Hebreus nos dá algumas direções para que a gente vença esses empecilhos. E ele fala que qual é o nosso treinador. Onde deve estar os nossos olhos? No autor e consumador, Jesus Cristo. Quem nos treina para passarmos por esta viagem, para passarmos por esta passagem, enquanto estamos aqui e aguardamos o céu? Quem é o nosso treinador? Quem é o nosso exemplo? Jesus Cristo. E ele deixa também orientações para nós. Onde estão essas orientações? Na palavra dele, no manual de vida dele. Tudo o que você precisa para enfrentar essa viagem, até Jesus te buscar, até Jesus te recolher, até que ele venha buscar a noiva dele, está aqui, na palavra dele. Não está na internet, não está em livros de autoajuda, está na palavra dele. O Lucas, no momento da intercessão, ele falou uma coisa que falou muito ao meu coração. Ele falou assim que o nosso coração precisa arder todas as vezes que nós estamos em contato com a palavra. Irmãos, eu faço uma pergunta, se não está no esboço, eu faço uma pergunta para você. Como que você vai para a palavra? Você vai com expectativa, você vai com entusiasmo, o seu coração queima, ele arde, quando você abre, quando você ouve a palavra do Senhor? Porque ele precisa arder. Diante de um culto desse em que o Senhor está aqui, amém? Diante de um culto desse em que a igreja adora o Senhor, não são apenas os adoradores, a igreja do Senhor adora Ele, o nosso coração precisa arder, queimar por essa presença, enquanto estamos aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 28 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Nesse pequeno versículo, irmãos, nós aprendemos 3 coisas. Primeiro, que nós devemos guardar a nossa fé, trabalhar a nossa fé, aumentar a nossa fé. O que isso quer dizer? Durante a passagem, durante um caminho, durante a viagem, haverão obstáculos. Mas estes obstáculos, estes problemas, não podem fazer com que você duvide de quem Deus é. Não podem fazer com que você duvide do poder de Deus sobre essa situação que você está enfrentando. Porque ela vai passar. Você vai ultrapassar este problema. Mas você precisa guardar a fé, reter a fé. E não duvidar do poder de Deus sobre essa situação, amém? Segunda lição que o versículo nos dá é que nós vivemos para testemunhar as boas novas. Irmãos, a gente está aqui de passagem, mas não é à toa. Deus não nos criou
para a gente crescer, estudar, ter filhos, ter uma família, trabalhar e ponto. Não. Onde você está, você precisa levar as boas novas. Você precisa levar Jesus. Não necessariamente através do que você fala, mas através da sua vida, através da sua atitude. Você vive para isso. Então, nesta passagem, você precisa falar, declarar as boas novas para as pessoas. E a terceira lição que o versículo nos ensina é que tudo vai passar. Eu sei que você já ouviu isso várias vezes, eu também já ouvi, mas isso veio muito forte ao meu coração. Sabe, porque às vezes a gente trabalha, você constrói tanta coisa, você constrói uma família, você estuda, você tem um carro bom, um carro do ano, um celular da maçãzinha, você tem tudo, e eu não estou dizendo que você não tenha que buscar essas coisas. É muito bom ter, é muito bom construir. Mas, irmãos, tudo isso vai passar. Sua casa vai ficar, seu celular vai ficar, seu carro vai ficar, tudo vai passar. Inclusive, não só coisas materiais, inclusive os seus problemas vão passar. Inclusive, esses obstáculos vão passar. E o escritor fala, só tem uma coisa que não pode ser abalada. O que é, irmãos? O reino de Deus. Esse jamais será abalado. Mateus capítulo 24, 35 diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, a palavra de Deus, essa não passará. Tudo passa, mas o que está aqui, o reino de Deus, não será abalado. Agora, irmãos, que reino é esse em que o escritor de Hebreus fala? Que reino é esse? Que reino você está construindo? Porque a Bíblia fala daquele reino que Daniel diz no capítulo 7, em que a igreja do Senhor, que eu e você, em que os santos herdarão, receberão e possuirão para todo sempre, o que não vai ser abalado. Esse reino está disponível para mim e para você, amém? Esse reino que o escritor de Hebreus está falando é o mesmo que João descreve em Apocalipse. Aquele que não tem dor, aquele que não tem pranto, aquele que não tem doença. É esse o reino que o escritor está falando, não é aqui. Aqui tem dor, aqui você luta para ter as coisas, mesmo sabendo que vai passar. Mas o reino de Deus, o que espera pela noiva do Senhor, esse não será abalado. Pode ser o problema que for, mas o reino, mas a palavra do Senhor permanece fiel, permanece a mesma. Só que nós ainda não chegamos lá. Nós ainda estamos aqui, na viagem, na passagem. E nós lemos que enquanto nós estamos aqui, nós precisamos servir a Deus. Servir a Deus de que maneira? Adorando. E de um modo agradável, com reverência e santo temor. Não é viver de qualquer jeito. Lembra, nós não fomos criados simplesmente para crescer, ter filhos, estudar, trabalhar e morrer. Não, nós vivemos aqui para servir ao Senhor com reverência e um santo temor. E este é o tema da ministração desta manhã. O temor a Deus. Sei também que você já ouviu, sei também que você tem. Só que, às vezes, a gente está na igreja há tanto tempo e a gente interpreta esse termo temor de uma forma errada. Muitas vezes a gente acha que temer a Deus é ter medo dele. E talvez você não acredite, ou talvez você já se encontrou nessa situação em que você, em algum momento da sua vida, você serviu a Deus por medo. Medo do quê? Medo da punição, medo do castigo, medo do inferno, medo da mão de Deus. E temer a Deus na prática, de acordo com a palavra, biblicamente falando, não é isso, gente. Construir algo que tem como base, como fundamento, o medo, essa coisa ela não vai prosperar, ela não vai continuar. Você quer ver um exemplo? Um pai e uma mãe
se ele educa os filhos com medo, impondo coisas, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, ao invés de ensinar, a criança vai obedecê-lo, a criança vai ter medo e ela vai ficar ali com o pai e a mãe até um certo tempo. Vai chegar uma idade em que essa criança vai atingir a uma idade adulta, ela vai sair de casa e o que o pai ensinou como base o medo, teve princípio? Isso vai perdurar? Não. A partir do momento que o homem e a mulher saem de casa, eles vão ter a vida que ele quiser. Mas quando você constrói algo em que a base é o temor, é diferente. Porque biblicamente falando, o temor a Deus, ele não é medo. Ele não provém do medo. Temor a Deus, ele vem de um profundo respeito. Então eu não obedeço a Deus porque eu tenho medo dele. Eu obedeço porque eu o amo e porque eu o respeito. Da mesma forma, um filho, ele pode sair de casa, mas se ele temeu ao pai e à mãe, se ele respeitou profundamente, quando ele for adulto, quando ele sair, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. Porque a base dessa educação, a base desse relacionamento foi o respeito e não o medo. Amém? Quer ver uma diferença do medo e do temor? O medo, ele faz com que... ele é uma sensação de alerta, sabe? Ele faz com que a gente tenha receio de fazer alguma coisa por ela ser errada. Ou pelo fato da gente se sentir ameaçado. Um exemplo disso é uma cobra. Eu gosto muito de ver as cobras ali no Butantã. E eu amo assistir vídeos de tubarão. Eu sei que é estranho, mas eu gosto, irmãos. Eu gosto de ver esse tipo de coisa. Só que, se eu me deparar com uma cobra ou com um tubarão, em que não tenha um limite de proteção, em que não tenha aquelas grades, em que não tenha nada que impeça o animal de vir até mim, o que vai acontecer comigo? Eu vou sentir medo. O medo paralisa. O medo faz com que a gente feche os olhos. O medo faz com que eu trave. Só que a diferença do medo para o temor é: quando eu tenho medo, eu continuo fazendo. E eu só paro quando algo apresenta algum perigo para mim. Enquanto não apresenta, enquanto parece que ele é inocente, nocivo, eu continuo praticando. O medo, ele faz com que você só pare de fazer as coisas numa situação difícil ou quando alguém está olhando. Servir a Deus por medo é isso aí. Na frente, eu demonstro um temor, eu demonstro um respeito, mas quando eu estou sozinha, eu continuo olhando as cobras, eu continuo admirando o tubarão, eu continuo brincando com o perigo. O medo faz isso. O medo, muitas vezes, ele é demonstrado só quando tem alguém olhando. E o temor é na frente e por trás. Amém? Salmos 34, capítulo 7, pode projetar, diz assim: o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e o protege do perigo. O que esse versículo quer dizer, gente? Quer dizer que quem teme a Deus tem a proteção do Senhor. Pode projetar a arte, por favor? Quem teme a Deus tem a proteção do Senhor. Olha o benefício de temer ao Senhor da maneira correta. Essa imagem que os meninos colocaram, eu achei que ela fala demais. Porque imagina você ali, uma criança, e Deus te protegendo. Por mais que o inferno tente te contra-atacar, por mais que cheguem os problemas, a doença, por mais que chegue o divórcio, por mais que cheguem as notícias difíceis, por mais que chegue o desemprego, o Senhor está ali. O Senhor te protege. É um benefício do temor. O Senhor protege. Temer a Deus nos traz esse benefício. A proteção do Senhor em todo o tempo. Então, viver esta vida, passar por este caminho, temendo a Deus, vai nos trazer a proteção do Senhor. Segundo ponto, Salmos 111, capítulo 10.
é que quem teme a Deus tem sabedoria. Sabedoria é você tomar as decisões certas, e a sabedoria ela não provém do homem. Você pode estudar o que for, você pode ter mestrado, doutorado, você vai ter inteligência. Sabedoria ela vem de Deus. E quem teme a Deus tem sabedoria. Toma as decisões corretas no tempo correto. Terceiro ponto, Salmo 145, capítulo 19. Eu vou abrir. Pode projetar. Assim, ele realiza os desejos daqueles que o reverenciam. Ouve-os clamar por socorro e os salva. Isso quer dizer, irmãos, que quem teme a Deus tem as suas orações atendidas. Quanto tempo você está orando? E claro, eu quero aqui deixar claro que existem pedidos de oração que Deus não nos deu ainda porque não estamos preparados para recebê-lo. Mas tem pedido de oração que você já está preparado. Mas por que não chegou? Porque a gente não está vivendo uma vida de temor, de profundo respeito a Ele. Porque quem teme a Deus, ora e o Senhor responde. Está numa situação de perigo? Ora e o Senhor o salva dos laços da morte. Quem teme ao Senhor tem esses 3 benefícios: proteção do Senhor, sabedoria e oração atendida em todo o tempo. Então vale muito a pena, enquanto estamos aqui, ter uma vida de profundo respeito a Deus. Mas o que é temor? Paula, você já falou a diferença de temor e de medo. Mas o que é temor pela ótica de Deus? Pode colocar Provérbios capítulo 8, versículo 13, por favor. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, ou a soberba e a arrogância, os maus caminhos e as palavras falsas, ou a boca perversa. Sabe o que isso quer dizer? Pode deixar o versículo? Odiar estas coisas, muitas vezes a gente olha o versículo e a gente olha para o outro. Olha, fulano só faz o mal. Ciclana é orgulhosa, é soberba, é arrogante. Olha tal pessoa, só abre a boca para falar mal do outro. É fofoqueira, é contendeira, é isso e aquilo. Mas sabe, irmãos, quando a gente olha este versículo, quando a gente fala do temor de Deus pela ótica dele, a gente tem que olhar esse versículo e olhar para dentro de nós. Eu devo odiar o mal. Eu devo odiar o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência. Eu tenho que me afastar dos maus caminhos, abandonar os maus caminhos e a boca perversa. É para mim, não é para o outro. É olhando para mim. O temor a Deus faz com que eu odeie estas coisas, está escrito em Provérbios. A um ponto tão grande que eu não as pratique na vida do outro. Percebe? Porque se eu olho isso na vida do outro, o que benefício eu tenho? Nenhum. Mas se cada uma das pessoas que estão aqui, se cada uma das pessoas que nos assistem nesta manhã, se olhar esse versículo e olhar para dentro de si e falar, eu odeio essas coisas porque o meu Senhor odeia, eu odeio ao ponto de não praticá-las com o outro, na vida do outro, as coisas seriam melhores. O problema é que a gente olha analisando o outro e não a nós mesmos. E detalhe, irmãos, o temor, ele não é algo que eu vou medir na sua vida. Eu não meço o seu nível de temor, e nem você mede o meu, porque o temor, ele é medido individualmente e na maioria das vezes no secreto. Na maioria das vezes quando você está sozinha. E a pergunta é, quem nós somos quando ninguém está olhando? Ali vai mostrar o quanto nós respeitamos a Deus. Ali vai mostrar o quanto eu vivo a minha vida de temor a Deus. Não é o outro. Eu não posso dizer, olha, o Felipe é muito temente a Deus, o Felipe é muito obediente a Deus.
Eu não posso falar. Eu não sei como ele é quando ele está diante de uma situação de perigo. Ele pode, como eu posso falar de mim. Um exemplo de uma pessoa que teve uma vida inteira de temor a Deus é José. Vocês lembram de José? Quem lembra de José? Eu não vou falar aqui de José, porque eu, como um bom leitor da Bíblia, eu sei que você conhece. Mas José, ele era aquele 11º filho de Jacó, aqui já chamado Israel, e ele era o filhinho predileto do papai. Ele era o queridinho do papai, e ele era o contador de histórias, né? Os seus irmãos chegaram a ponto de odiá-lo, e, movidos pela inveja e pelo ódio, jogaram ele num poço e o venderam. E José serviu por 10 anos como escravo na casa de Potifar. O que ele fez para que isso acontecesse, irmãos? Nada. José simplesmente pregou a palavra que Deus deu a ele em sonho. Ele não fez nada. Mas aconteceu tudo isso. E como se não bastasse, como que já não tivesse ruim o suficiente para José, a mulher de Potifar ainda tenta seduzi-lo. Não uma, mas várias vezes, né? E eu acho lindo o que José fala para essa mulher, quando ela prepara uma situação em que estão só os dois ali. E olha o que José fala para essa mulher em Gênesis 39, capítulo 7. Diz assim: algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, porque eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que ele tem. 9. Nesta casa, eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Eu quero que você repita só as 3 últimas linhas, a partir do sendo assim. 1, 2, 3. Sabe o que eu vejo nessa resposta? Eu aprendo demais com essa postura de José. Sabe o que eu aprendo aqui nessa situação, irmãos? Quem teme a Deus respeita também as figuras de autoridade na terra. Porque não adianta nada eu viver uma vida de obediência a Deus se eu não respeito. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade em obedecer, em respeitar pai, mãe, professor, líder, pastor, patrão, reveja o seu nível de temor a Deus. Porque pode estar falhando, pode estar faltando alguma coisa. Porque quem teme a Deus, assim como José, ele temia a Deus. E ele respeitou também ao seu patrão, a Potifar. Ele já fez tanto por mim, como que eu poderia cometer este erro? Algo tão imoral, algo tão pecaminoso, e pecar contra Deus. É isso que o temor a Deus faz com que a gente haja. Respeite a Deus e a uma figura de autoridade também. E como eu falei, eu dei até o exemplo do Felipe, o temor a Deus, ele é provado quando a gente está numa oportunidade. Isso vai demonstrar o quanto eu amo, o quanto eu obedeço a Deus. O temor a Deus, ele é medido quando quando a gente está frente a frente com a porta do inferno aberta e um prato de lentilhas. Quando a gente está frente a frente com o inferno e ele oferece uma situação para que você aproveite. Ninguém está olhando. Uma oferta para o pecado. Quando está você e a oportunidade. Quando estava José e a mulher de Potifar. Quem nós somos? Isso vai dizer se nós tememos a Deus ou não. Não é levantar as mãos, não é cantar, não é pregar. É quando eu estou sozinha.
E eu tenho a oportunidade de fazer sem que ninguém saiba, porque no meu secreto, no meu quarto, na minha casa, vocês não estão lá. Mas o que eu faço? Quem eu sou? Irmãos, José, ele tinha a oportunidade. A oportunidade, a ocasião, estava tudo preparado. Sabe, porque ele tinha autoridade. Ele falou, ninguém manda mais, eu cuido de tudo aqui. Segundo, ele tinha mulher de Potifar. E a pastora falou uma coisa que realmente despertou, abriu meus olhos. É verdade, a mulher de Potifar, provavelmente ela era bonita. E se ela não fosse bonita, ela era arrumada, ela era jeitosa, ela era cheirosa. Não era? Ela não era qualquer pessoa. Ela era uma situação de perigo em que eu acredito, irmãos, a Bíblia não fala, mas eu acredito que José tenha ficado tentado, porque José não era santo. José era homem como eu e você. Então eu acredito que ele tenha sido tentado em algum momento. Só que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, fala que não sobreveio sobre vós, sobre mim e sobre você, não sobreveio tentação alguma que nós não possamos suportar. E com toda situação de perigo, e com toda tentação, Deus manda um escape. Deus manda uma luz. José olhou para esse escape. José fugiu. Quando estamos sozinhos, será que a gente foge? Será que a gente pega esse escape que Deus liberou para a gente? Ou será que a gente brinca com o pecado, achando que tem uma cela para que a cobra não nos alcance, para que o tubarão não chegue até nós, para que o perigo não pareça com que ele não oferece risco para a gente? Tem um escape. Sabe, irmãos, então a gente não deve dar desculpa de que a carne é fraca. Porque eu sou homem, porque eu não resisti por causa disso, por causa daquilo. Irmãos, a carne não é fraca. A carne ela só se torna fraca quando nós não praticamos o que está escrito em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que vocês possam resistir à tentação, porque a tentação ela vem para mim, ela vem para você, ela veio para José, ela vem para qualquer um. Só que a minha carne, ela só vai ser forte quando eu não vigiar, quando eu não orar, quando eu não alimentar o meu espírito. Aí sim eu vou fazer o que a minha carne pede. Aí sim eu vou fazer o que o pecado está me sugerindo que eu faça. Mas quando a gente tem temor a Deus, a gente nem se aproxima dele. A gente se afasta, a gente foge, a gente aproveita, se segura nesse escape que Deus dá. Porque Ele te dá uma oportunidade para que você não conclua o ato que a sua carne quer que você faça. A carne ela só é fraca para quem vive uma vida de falta de temor a Deus. Existem pessoas que quando elas estão na frente do outro, elas são muito crentes, elas são muito tementes a Deus. Elas são muito religiosas, mas quando elas estão sozinhas, elas satisfazem os desejos do seu coração, elas satisfazem a carne. Esse tipo de pessoa não tem temor a Deus. Esse tipo de pessoa, durante a vida dela, ela não vai viver a vida abundante que Deus prometeu para ela. Que ela vai alcançar o céu? Não posso afirmar. Claro que depende do pecado dela. Mas aqui, a gente está falando da nossa vida aqui. Quem vive uma vida de temor a Deus, tem muitos benefícios. José, assim como nós, ele estava numa corrida. E havia uma promessa para ele. Como há uma promessa para nós, amém? O céu, a eternidade. Há uma promessa para nós. Só que, qual era a promessa de José? Liderar sobre os seus irmãos. Peraí. José foi jogado numa cisterna, José foi jogado num poço, José foi vendido, José serviu como escravo por 10 anos, José foi colocado numa prisão, injustamente para morrer. E cadê a promessa?
E cadê a promessa de José? Cadê o liderar sobre os seus irmãos? Só que eu faço uma pergunta. Em algum momento de Gênesis, da história de José, você consegue ver José reclamar? Não. Eu não vejo José reclamar. José, mesmo não vendo a promessa se cumprir, ele mostrou fidelidade e obediência a Deus. Talvez você pense, está muito longe, está muito difícil essa estrada, está muito difícil essa passagem, essa viagem. E aí a gente começa a reclamar. Toda vez que a gente reclama, toda vez que a gente murmura, a promessa se torna mais distante. A linha de chegada se torna mais cansativa. Porque é isso que a murmuração faz com a gente. Ela tira as nossas forças. E a gente para de correr. Ao invés de continuar a caminhada, ao invés de prosseguir, a gente para dar lugar à murmuração. José não. Mesmo sofrendo prova, José continuou tendo fidelidade e obediência a Deus. E aí eu quero dar 2 exemplos apenas do que é temor a Deus e eu encerro. Temor a Deus é obedecê-lo, mesmo quando parece que não há benefícios em obedecer. Vocês se lembram que o padeiro e o copeiro, enquanto José estava preso, eles chegaram para que José, foram contar o sonho deles. Vocês lembram lá em Gênesis 40? Amém. Será que pelo fato de José não ver a promessa se cumprir, não ver nenhum resquício, nenhum sinal de que a promessa ia se cumprir, de que aquele sonho ia acontecer, de que a promessa não estava ganhando forma, será que se José tivesse ficado azedo, amargurado, ele não poderia ter dito àqueles homens assim: sonho? Eu já tive. Há um tempo atrás eu até sonhava bastante, mas olha o lugar que eu estou aqui. Olha onde eu estou. Deixa isso para lá. Sonho não dá em nada. Sonho não leva em nada. É só alguma coisa que, porque você está preso, você está com medo e você sonhou isso, mas não quer dizer nada. Se José não acreditasse na promessa, se ele não fosse obediente a Deus, se ele tivesse ficado azedo, se ele tivesse parado na estrada para murmurar, para reclamar, para procurar respostas, ele não teria falado com o copeiro e com o padeiro. Só que ouvir aqueles sonhos, decifrar aqueles sonhos, interpretar aqueles sonhos daqueles homens, foi o que fez com que José fosse levado à presença de Faraó e se tornasse governador do Egito. Então, irmãos, temer a Deus é obedecê-lo, mesmo quando parece que não há benefícios em obedecer. Vai ter situação na sua vida em que Deus vai te falar algo, você não vai ver, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? Eu não estou vendo um porquê. Eu não estou vendo um respaldo, eu não estou vendo o que eu vou ganhar fazendo isso. José não sabia, mas ele obedeceu. Chamado dele, ele fez, ele cumpriu, e Deus honrou. Então sempre vai valer a pena, irmãos, obedecer ao Senhor, todas as vezes, mesmo que você não veja qual é a consequência dessa obediência. Mas uma hora a colheita vem. Uma hora você vai desfrutar dessa vida de obediência. Então continue nessa estrada. Não para murmurar, não para reclamar. Continua com os olhos fitados no autor e consumador da nossa fé, obedecendo a Ele, amém? E nós obedecemos a Ele por quem Ele é. Nós não obedecemos a Ele porque a gente vê coisas. A gente não obedece a Ele por medo. A gente obedece por quem Deus é. E quem Deus é? Fiel. E a sua palavra não cai por terra. Ele havia dado uma palavra para José através dos sonhos. Você vai liderar sobre os seus irmãos. Embora José estivesse preso, embora José pudesse morrer, porque aquela prisão era para que as pessoas morressem, elas ficavam à base de pão e água, só o suficiente, então muitas pessoas morriam, ele estava sujeito à morte, sim, mas ele sabia que Deus era fiel,
E ele permaneceu fiel e obediente à promessa que ele tinha feito para ele. Há uma promessa sobre você. Há uma promessa sobre mim. E há promessas para desfrutarmos aqui. Mas o que eu estou falando é a vida eterna. Não vale a pena vivermos aqui reclamando da situação que estamos, porque isso vai passar. Tudo passa. Mas o reino de Deus não pode ser abalado, irmãos. É lá que os nossos olhos devem estar. E segundo e último exemplo do que é temor a Deus, está lá em Jeremias, capítulo 32, 40. Farei com eles uma aliança eterna. Não deixarei de abençoá-los com tudo de bom e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa, da minha presença. Irmãos, o segundo ponto, o segundo exemplo do que é temer a Deus, é que o temor a Deus é jamais você se afastar dele. Jamais se afastar da presença dele. Lúcifer e 1/3 dos anjos se apartaram da presença de Deus. Adão e Eva se apartaram da presença de Deus. Porque faltou o quê? Temor. Amor sem temor, amor sem respeito, não te impede de se afastarem da presença de Deus. O temor faz com que, por pior que seja, por mais tentado que eu esteja, eu não me afasto da presença dele, porque há um profundo respeito dentro de mim por tudo que vem dele. Então eu não me afasto. Salomão, homem de Deus, sábio, amém? Ninguém tinha mais sabedoria do que Salomão, sábio para governar. Só que casou com 700 mulheres, teve 300 concubinas. Tudo isso em desobediência a uma ordem dada pelo Senhor. Vamos ler 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 e 2, por favor, Karina. 1 Reis, capítulo 11, 1 e 2. Diz assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias, todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel: vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposa. Então havia uma ordem, havia um direcionamento dado por Deus para Moisés: não casem, não deixem ninguém casar, não se misturem, porque se isso acontecer, o coração de vocês vai ser voltado para o coração dessas pessoas. E Salomão teve muita sabedoria para governar, mas para escolher esposas ele não teve. Para escolher uma mulher para caminhar, para auxiliá-lo, ele não teve. Ele desobedeceu a uma ordem dada por Deus. E de fato, a palavra não mente. E isso aconteceu. Salomão, um homem sábio, passou a construir templos, santuários para os deuses dessas mulheres estrangeiras. Então imagine, irmã, 700 mulheres. Ai, eu quero um santuário para o Deus tal. Tá bom, querida, eu vou fazer um santuário para o Deus tal. E Salomão vai lá e constrói um santuário. Aí vem uma segunda mulher. Ai, se você construiu para fulana, eu também quero um santuário para o Deus tal, 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 tal. Aí lá vai Salomão construindo um segundo santuário, um segundo templo. 700 mulheres, cada uma reivindicando o seu Deus. Porque nenhuma tinha como Deus Jeová. Nenhuma tinha como Deus o nosso Deus. Todos eram deuses pagãos.
Salomão, apaixonado por essas mulheres, construiu altares para agradar essas mulheres. O que isso quer dizer? Salomão deixou de temer a Deus. Quando deixamos de temer a Deus, quando deixamos de obedecer, de honrar, de respeitar a Deus, estamos sujeitos a acontecer o mesmo que aconteceu com Salomão, porque não somos melhores e nem piores do que ele, irmãos. Salomão era o homem mais sábio da terra. E ele perdeu o temor a Deus e praticou esse tipo de coisa. Praticou esse tipo de pecado por causa da falta de temor a Deus. Só que no final da vida de Salomão, ele teve um leve surto. Sabe aquele momento em que a gente faz as coisas e depois a gente fica, meu Deus, mas o que eu estou fazendo? Por que eu fiz isso? Salomão teve isso. No livro de Eclesiastes, ele começa falando o seguinte, no capítulo 1, tudo é vaidade. Sabe, eu vou aqui parafrasear, depois vocês leem na íntegra. Mas Salomão fala assim, eu trabalhei, eu ganhei dinheiro, eu fui rico, as mulheres gastaram. Sabe, o sol nasce, o sol se põe. O que é isso? É vaidade. Eu morei na melhor casa, no melhor palácio, o que é isso? É vaidade. Eu trabalhei, eu estudei, eu fiz faculdade disso, eu fiz faculdade daquilo, é vaidade. Parece um momento de loucura de Salomão. Tudo que ele fez, ele está resumindo. Para que eu fiz tudo isso, gente? Tudo isso é vaidade. Existem coisas na nossa vida que fazemos por pura vaidade. E não estou dizendo que você não deva estudar, não tenha que ter as coisas, mas irmãos, eu estou falando o que Salomão está falando. Tudo é vaidade, parece que o que Salomão está resumindo é, eu vivi tanto, mas cadê o resultado da minha sabedoria? Olha o que eu fiz. Eu me afastei de Deus. Olha o que eu fiz. Eu amava, eu era temente ao Senhor, eu tive uma vida próspera, uma vida boa. Mas pelo fato de eu ter convertido o meu coração a essas mulheres, eu deixei de temer a Deus, eu me afastei dele. Irmãos, nós também estamos sujeitos a isso. Existem trabalhos, existem situações, existem coisas que é pura vaidade. E se a gente não tomar cuidado, assim como Salomão, vai fazer com que a gente perca o temor a Deus, com que a gente deixe de obedecer a Deus para viver essas coisas com muita intensidade, mais do que viver a palavra, com mais intensidade do que querer estar em contato com a voz do Senhor, em querer estar em contato com a presença dEle. Aconteceu com Salomão, e pode acontecer com a gente, se a gente não alimentar este temor, se a gente não permanecer nesta vida de temor e obediência a Ele. Só que Salomão, ele encerra o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, dizendo o seguinte, ainda bem que ele caiu em si, diz assim, agora que já se disse tudo, ou seja, depois que eu já disse tudo, tudo é vaidade. Sabe, você dorme, acorda, trabalha, ganha, gasta, no outro dia dorme, trabalha, né? Mesma coisa. Depois que eu disse tudo isso, eis aqui a conclusão. Ele conclui a vida dele. Aqui chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. 14. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Irmãos, o que Salomão está dizendo aqui é o seguinte, o que vai impedir você de cair, o que vai me impedir de cair, não é conhecimento, não é vir para o culto todos os domingos, faz parte, sabe? Não é exercer o ministério, não é estar com o microfone na mão. O que nos impede de cair, irmãos, é simplesmente o temor a Deus. E quem guarda os seus mandamentos tem forças
para resistir ao pecado e tem forças para obedecê-lo. É isso que Salomão está falando. Salomão está falando assim: eu tive uma vida tão boa, eu tive tudo, mas em um momento da minha vida me faltou o temor. E ele finaliza falando assim: uma hora Deus vai julgar o que você fez, tudo vai vir à tona. Então, por mais que você tenha temor a Deus, tenha respeito a Deus diante dos outros, mas no seu secreto você não tem, uma hora vai ser exposto. Quer sejam boas, quer sejam más, as obras serão colocadas no fogo. Tudo vai ser trago à luz, irmãos. E é isso que Salomão está falando, não vale a pena. Não vale a pena ter a sua vida baseada em coisas que são pura vaidade. Muitas vezes para mostrar para o outro. Muitas vezes para satisfazer a sua carne. Lembra do que lemos em Provérbios? Da boca perversa? A gente só sabe olhar para o outro. A gente julga muito a obra do outro. Mas as nossas serão julgadas, as nossas serão colocadas na luz. E eu finalizo falando do maior e melhor benefício de uma vida de temor a Deus. Salmos 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Irmãos, o que nós lemos aqui diz o seguinte: Deus, Ele é amigo daqueles que o temem. E Ele revela coisas, segredos do coração dEle para os filhos que o temem, para os filhos que têm um profundo respeito a Ele. Em Tiago capítulo 2, versículo 23, vocês vão se recordar que Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão soube antes de qualquer pessoa o que Deus ia fazer com Sodoma e Gomorra. Ló morava em Sodoma e Gomorra e não sabia o que estava por vir. Ele não sabia o que ia acontecer. Mas Abraão, que nem morava lá, Deus revelou o que ele ia fazer. Irmãos, eu não sei você, mas eu quero saber quais são os segredos do coração do Pai. Mais alguém aqui? Eu quero saber, não para ser melhor, mas eu quero que Ele revele coisas para mim. Mas para isso, eu preciso temê-lo. Para isso, eu preciso obedecê-lo com profundo respeito. Não é para qualquer pessoa, não. Não é para todo mundo que Deus abre o seu coração, que Deus fala dos seus segredos. É para quem é amigo. Abraão foi chamado amigo, Moisés foi chamado amigo, mas Moisés encontrava Deus face a face. Com quem você está encontrando todas as manhãs face a face? Com Deus ou com as redes sociais? Com quem nós encontramos com Deus todas as manhãs, quando a palavra fala que tua misericórdia se renovam? Primeira coisa que a gente faz: com quem nós nos encontramos? Com a vaidade? Com coisas passageiras? Ou com o próprio Deus? Porque se é com Ele, você é chamada amiga de Deus, você é chamado amigo de Deus. E Ele vai revelar o que Ele tem para você, não só para você. Ele vai revelar o que Ele tem para sua casa. Ele vai revelar o que Ele tem para o seu marido. Ele vai revelar o que Ele tem para a comunidade. Mas com quem nós nos encontramos? Com quem nós falamos? A quem nós recorremos? A quem nós tememos? A quem nós respeitamos? Quando nós saímos daqui para nossa casa? A quem nós respeitamos quando estamos sozinhos diante do pecado, diante de uma situação em que a gente pensa, a nossa carne fala: ninguém vai saber, é você e eu.
Sou eu e o desejo da sua carne. Quem nós somos? Esse tipo de pessoa não é amigo de Deus. E eu falo com toda a autoridade, porque a palavra fala. Amigo de Deus é quem o teme. Amigo de Deus é quem o obedece. Amigo de Deus é quem o reverencia. Amigo de Deus é quem tem um profundo respeito a Ele. E não é profundo respeito diante das pessoas. O respeito é demonstrado quando ele está por trás, fora, quando ninguém está vendo. O quanto eu falo, o quanto eu prego as boas novas, longe dos irmãos. Que boa nova eu estou apresentando para o mundo, não é aqui dentro não. Que boa nova eu estou levando para os meus vizinhos. Essas são chamadas amigas e amigos de Deus. E esse para mim é o maior benefício, irmãos, de temer a Deus. Não é por medo, não é porque eu vou para o inferno, não é porque eu vou ser afastada de algum ministério, não é. Não é. É porque o temor a Deus me faz ser chamada de amiga de Deus. O temor a Deus faz você conhecer Deus como Ele é. Como Ele não se revela para nenhum outro, Ele se revela para quem é amigo. Vamos voltar para José. Ministério de Louvor, se quiser subir. Vocês acham que valeu a pena ter uma vida de temor a Deus? Porque muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Não, que vai valer a pena eu temer a Deus? O que eu vou conseguir com isso, sabe? E a resposta está lá em Gênesis 41, versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Irmãos, quem teme a Deus, as pessoas do mundo falam isso aqui, ó. Esse homem, essa mulher, tem o Espírito Santo habitando nela. Quem teme a Deus se diferencia. E o Faraó falou: por acaso, será que a gente acha alguém melhor do que esse cara? Não. 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé com toda a terra do Egito. Amém, irmãos? Valeu a pena para José ter uma vida de temor a Deus? E aí eu entro no mérito. A lei aqui, na época de José, não havia sido estabelecida. José não obedeceu a Deus porque disseram: tem que obedecer, tem que temer. José passou a vida temendo a Deus, porque ele tinha um relacionamento com o Pai. Nós tememos a Deus não porque o pastor fala. Nós tememos a Deus não porque está sendo pregado nesta manhã. Nós tememos a Deus porque nós nos relacionamos a Ele. Um filho obedece ao pai porque ele se relaciona. Ele está vendo o comportamento, ele está vendo os frutos do pai dele. Então ele fala: eu quero ser igual. E ele replica, ele obedece quando está diante da presença do pai e também quando não está. José não tinha lei, ele não tinha a obrigação.
mas ele tinha o relacionamento com o Pai. 1 João capítulo 2, versículo 17, diz que o mundo passa, e com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Lembra? Com tudo que é vaidade, tudo passa. Só que aquele que faz a vontade de Deus, a Bíblia fala que este permanece eternamente. Irmãos, você faz a vontade do Pai? Então o céu é o teu lugar. O céu é o meu lugar. Aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Tiago 1,12 fala que feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois que ele é aprovado destas aflições, dessas provações, ele receberá um prêmio, o prêmio da vida, que Deus promete aos que o amam. Então, irmãos, chegamos à conclusão: vale a pena sim servir a Deus. Que a gente possa entender nesta manhã que independente do caminho, que independente das circunstâncias que você está, que independente das provações que você passou ou vai passar, irmãos, sempre valerá a pena servir ao Senhor com um profundo respeito, não apenas a Ele, mas a tua palavra e a tudo que vem dele. Vale a pena. Você pode não estar vendo agora, mas no final José viu. Por causa da obediência de José, a fome foi cessada. Por causa de um homem que obedeceu a Deus, que foi fiel, que foi temente a Deus, uma nação foi protegida. Irmãos, a sua vida de temor a Deus, por mais que os outros não tenham, por mais que a sua família talvez não demonstre, por mais que o seu marido não tenha frutos de obediência, de arrependimento, de temor a Deus, você se posicionar vai valer a pena, não só para você, mas para todos aqueles que estão ao seu lado. Então vale a pena sim, irmãos, temer a Deus, obedecer a Ele, por mais que a sociedade diga que não, por mais que a situação faça com que a sua carne grite para que você responda à altura, não vale a pena. Vale a pena você obedecer o que a palavra diz. Vale a pena você seguir os caminhos que o Senhor tem para você. Sempre vai valer a pena, irmãos, mas para isso, o que a gente precisa fazer? Amar a palavra, amar a presença do Senhor. Todas as vezes que a gente vem para um culto, todas as vezes que a gente vai para a presença do Senhor, não é de qualquer jeito, é com reverência, é com profundo respeito, porque eu sei que dali vai emanar coisas boas e frutíferas para a minha vida. Então eu vou com sede, eu vou com fome, eu vou com respeito, porque eu sei que eu vou sair dali saciada. É preciso amar a palavra do Senhor, irmãos, porque se eu não amo a palavra, se eu não amo a presença, eu vou amar coisas vãs. Eu vou amar o que é vaidade. Eu vou amar o que é o desejo da minha carne, irmãos. Se coloque de pé, por favor. Vamos orar, vamos adorar ao Senhor. E quando você adorar, quando você orar, ore desta maneira, porque vale a pena obedecer ao Senhor. E quando estamos na presença dEle, Ele faz novas todas as coisas. Quando estamos na presença dEle, as situações são mudadas, as circunstâncias são alteradas, a sua vida é transformada. Não perca a oportunidade, porque Ele está aqui. Ele transformou o futuro de uma nação. Ele pode transformar a situação do seu casamento, a situação do seu filho. Permaneça fiel, permaneça constante no estudo da palavra, permaneça constante na sua oração, mesmo que pareça que a resposta não vem. Continue obedecendo, amando e demonstrando um profundo respeito a Deus e a tudo que vem dele.